Vede este povo, Senhora da graça, vossa proteção, ó Mãe, vos implora. Com todo afeto vimos a vós, Senhora da graça, rogai por nós. Senhora da graça, rogai por nós. O vosso manto, Senhora da graça, doce amparo seja aos vossos devotos. Graças e bênçãos cremos em vós. Senhora da graça, rogai por nós. Senhora da graça, rogai por nós. Dai vossa bênção, Senhora da graça, aos navios que vêm ao nosso porto. Vede a tormenta, ruge feroz. Senhora da graça, rogai por nós. Senhora da graça, rogai por nós. Do mar infindo, Senhora da graça, fulgurante estrela, e sois a mais bela. Ao céu guiai-nos, cremos em vós. Senhora da graça, rogai por nós. Senhora da graça, rogai por nós. Uma boa tarde a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha aqui da Divina Web Rádio, no nosso programa Palavras do Coração, primeiro programa do mês de setembro. Com alegria damos início a este mês tão especial, principalmente aqui na nossa cidade, em que nós estamos no contexto das novenas, das festividades, em honra a Nossa Senhora da Graça, padroeira da nossa cidade, padroeira da nossa paróquia, do santuário, ali no centro histórico. E tem toda uma história tão bela de devoção, de amor e carinho para com esta mãe que decidiu ser nossa mãe, vir até nós pela providência divina, para que nós tivéssemos o amparo materno da Virgem Senhora da Graça, a mãe de Jesus e a mãe também nossa. Jesus quis partilhar a sua mãe conosco. Por isso nós queremos celebrar Maria como uma inspiração para nós, como modelo de santidade, modelo de discípula, de missionária, aquela que foi fiel aos planos de Deus, que se abriu totalmente à palavra de Deus na sua vida, e por isso ela pôde exultar de alegria, cantar o Magnífica na sua vida toda, porque afinal ela se deixou moldar pelas mãos de Deus e pela palavra de Deus. Celebrando a Senhora da Graça neste mês, nós também celebramos o mês da Bíblia. Todos os anos, em setembro, nós temos, de modo especial, o mês da Bíblia, como inspiração para nós levarmos mais a sério a leitura da palavra de Deus, a escuta da palavra de Deus nas celebrações. Por vezes nós nos esquecemos disso. Achamos que a palavra está aí apenas para cumprir um ritual dentro da missa e nos esquecemos de ouvir realmente o que a palavra nos diz. Não nos deixamos interpelar nesse sentido pela palavra de Deus, que sempre quer falar ao nosso coração. Acredito que o nosso programa ele quer ser uma voz profética para que nós sempre ouçamos as palavras do coração de Deus. E na Santa Missa nós sempre ouvimos as palavras do Senhor, mas acabamos deixando passar muitas vezes, né? Como diz o Padre Zezinho, uma das canções sobre a palavra, ele diz: tenho medo
de não responder, de fingir que não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar para o outro lado e fingir que não sei. Esse é um grande perigo nosso, de desconsiderarmos a palavra que nós sempre chamamos de salvação, né? Palavras do Senhor, palavra que nos liberta, palavra que é poderosa para o nosso coração, para a nossa vida. Então, meus irmãos, estamos providencialmente celebrando Maria e a palavra. De fato, Maria e a palavra estão profundamente unidos, em comunhão. Maria só foi o que foi por causa da palavra. A palavra se fez carne em Maria e habitou no meio de nós pela palavra de Maria, que foi o sim. Um sim generoso, um sim disponível à vontade de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre este mês de setembro, rapidamente, algumas memórias que nós fazemos neste mês. No dia 3 de setembro, nós celebramos o dia de São Gregório Magno, um grande santo da igreja, por isso chamado de Magno. É um título que se dá aos grandes santos que contribuíram muito com a igreja, principalmente com a doutrina da igreja. São Gregório Magno foi um dos papas da igreja e trouxe à tona o canto gregoriano, que nós falamos até hoje, e que essa expressão gregoriano vem justamente por conta de São Gregório Magno, que foi um dos pioneiros do canto litúrgico, podemos assim dizer. No dia 7 nós celebraremos a independência do Brasil e nós queremos desde já pedir ao Senhor que abençoe a nossa pátria, no dia da pátria, abençoe os nossos governantes, todos os nossos irmãos e irmãs que estão à frente dos nossos municípios, dos nossos estados, principalmente da nossa nação, pedir que o Senhor dê o discernimento, a sabedoria, a inteligência, para que possam governar a partir da palavra de Deus também, a partir dos desígnios do Senhor para todos nós. No dia 8 de setembro celebraremos a Natividade de Nossa Senhora e, por sinal, celebraremos a festa, solenidade de Nossa Senhora da Graça, nossa padroeira aqui de São Francisco do Sul, ela que trouxe a graça do menino Jesus, que sempre está no seu colo, e também nos dá a graça da sua presença materna, do seu amor, do seu carinho para conosco. No dia 13 de setembro celebraremos São João Crisóstomo, também um grande santo da igreja. No dia 14, dia da exaltação da Santa Cruz, e nos faz lembrar da Sexta-feira Santa, da importância de não nos esquecermos que Jesus nos coloca a cruz como caminho seguro, caminho de salvação, caminho de sacrifícios, de renúncias, caminho, por sinal, que nos liberta do pecado, do egoísmo, do nosso orgulho, nos traz a humildade, nos traz as virtudes necessárias para assim alcançarmos a salvação, e nos mostra, é claro, que na cruz aconteceu o maior ato de amor de Deus por nós, por sinal, dali veio a nossa redenção, a libertação dos nossos pecados. No dia 15 de setembro nós celebraremos Nossa Senhora das Dores. Como não lembrar de Nossa Senhora das Dores num tempo tão difícil em que estamos vivendo, tempo de pandemia, de tantas perdas, tantas mães que se identificam nesses tempos com a Virgem Senhora das Dores, que teve no seu colo Jesus morto, seu filho morto, seu filho sem vida. Quantas mães passam por estas dores, assim como Nossa Senhora, mas também a Nossa Senhora da esperança da ressurreição, a esperança de que o Senhor não tem como última palavra a morte na cruz ou diante da cruz,
mas tem como última palavra a ressurreição, a vida eterna, a salvação. Celebraremos ainda São Cornélio e São Cipriano, dia 16. Dia 17, São Roberto Bellarmino e Santa Idelgarda de Bingen, que foi uma grande monja alemã, uma mulher de grandes dotes, super dotada em questões desde culinárias e questões doutrinais da igreja. Foi uma grande escritora, uma mulher fantástica. Dia 20, Santos André Quintaigon e Paulo Chong Hazang e companheiros, grandes missionários, homens de fé, homens que foram até o fim, até o martírio por amor a Jesus Cristo. Dia 21 celebraremos São Mateus, grande apóstolo e evangelista do Senhor. Dia 23, São Pio de Pietrelcina, um grande santo, muito conhecido, muito amado pelo povo. E São Pio, a gente chama Padre Pio, ele foi o padre dos estigmas, o primeiro padre, e acredito que o único padre, sacerdote, que recebeu os estigmas de Jesus Cristo, do crucificado. Teve muitas lutas contra o demônio, e foi um grande homem de fé, um grande homem de profunda santidade que nos ensina e nos inspira muito na nossa vida. Dia 27, São Vicente de Paulo, um grande homem da caridade, do amor ao próximo. No dia 29, nós celebraremos os santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, todos citados pela Sagrada Escritura, e foram anjos providenciais para a salvação de muitas pessoas. Aqui eu destaco o arcanjo Miguel, que nós estamos no contexto da Quaresma de São Miguel, tantas pessoas devotadas a este grande arcanjo, que é aquele que não deixa com que nós nos esqueçamos de Deus, não deixa com que nós coloquemos outras coisas no lugar de Deus. Quem como Deus, como diz o próprio nome de São Miguel. E São Gabriel, aquele homem que, aliás, aquele anjo, Anjo, um ser espiritual que anunciou a salvação para Maria, anunciou a mensagem da vinda do Messias, anunciou também para José, anunciou para os pastores, enfim, um grande anjo, arcanjo, que contribuiu muito para a história da salvação. E Rafael, no contexto da história com Tobias, que foi um grande companheiro. E os anjos assim expressam a presença de Deus na nossa vida, na nossa caminhada de fé, nos confirmam que Deus não nos deixa, não nos abandona, e na sua providência sempre está conosco, junto de seus anjos. E no dia 30 nós celebraremos São Jerônimo, um santo totalmente voltado à Sagrada Escritura, que se dedicou profundamente na tradução da Bíblia, do grego para o latim. Então veja a riqueza, a profundidade desse grande santo que contribuiu profusamente para a nossa fé, como aquele que traduziu a Bíblia, tanto do grego para o latim, quanto também da língua hebraica, dos judeus, para o latim. Então foi um grande homem que nos proporcionou termos a Sagrada Escritura cada vez mais próxima dos nossos, de nós, das nossas mãos, e do nosso compreender, da nossa compreensão. Muito bem, meus irmãos, vamos agora saudar a Santíssima Trindade. Nós somos todos unidos, estamos todos unidos em nome da Trindade. O Senhor quem nos chama, o Senhor quem nos convoca sempre para estarmos com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos suplicar ao Espírito Santo
que ilumine a nossa vida, ilumine o nosso coração, a nossa compreensão, e assim possamos acolher, como Maria, a palavra da salvação. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Graça, rogai por nós. E vamos agora saudar a palavra que vem acalentar e tocar o nosso coração. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Muito bem, e agora vamos ouvir a palavra de Deus, que é da carta aos Gálatas, que São Paulo escreveu à comunidade dos Gálatas, e está no capítulo 1, dos versículos 6 até o versículo 24. Vamos ouvir com atenção a palavra que o Senhor tem a nos dizer. Admiro-me de que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos, pois não o recebi nem aprendi de uma instância humana, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos eu perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus da minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, àquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, agradou revelar-me o seu Filho, para que eu o anunciasse aos gentios, não consultei carne e sangue,
nem subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. Depois, 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Não me encontrei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas tinham ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos, como já dito, no mês da Bíblia, mês da Sagrada Escritura, da Palavra, que não é apenas um livro, a Palavra é mais do que o livro. Nós não somos religião do livro, nós somos religião da Palavra encarnada. De nada adianta nós termos uma Bíblia guardada na gaveta, ou em outro lugar da nossa casa, ou embelezando a nossa casa em algum espaço, em algum ambiente de oração. A Bíblia foi feita para ser lida, não para ser um enfeite, né? Então a nossa igreja não é igreja do livro. O próprio catecismo diz isso, não sou eu que estou dizendo. Eu apenas estou dizendo aquilo que o catecismo diz. A nossa igreja é a igreja da palavra lida, proclamada, anunciada e vivida. Esta é a verdadeira religião que Cristo nos ensinou. Tanto que Jesus, ao que tudo indica, não escreveu nada, mas viveu tudo, né? Não escreveu nada, mas viveu tudo. Talvez ele tenha escrito algumas palavras lá na areia, naquela ocasião, em que se diz que ele escreveu algumas palavras, mas nem se diz o que ele escreveu. Então nós podemos concluir que ele, ao invés de escrever, ele viveu. E outros escreveram por ele, como inspirados por ele também. E nós vemos, meus irmãos, que todos os anos nós temos uma carta ou um livro da Bíblia que é contemplado para ser meditado, aprofundado, rezado ao longo de todo o mês de setembro. E este ano nós somos chamados a refletir e estudar a carta aos Gálatas. Por isso que eu trouxe aqui a carta aos Gálatas. E essa passagem que nós lemos é muito profunda, é muito forte para nós e é muito atual. Não pensemos que é apenas para o povo de Gálatas, não, mas é para nós. Paulo diz assim: admiro-me que vocês abandonaram aquele que vos chamou na graça de Cristo e tenhais passado a outro evangelho. Como isso é atual, não é verdade? Nós vemos hoje em dia tantas e tantas pessoas pregando outros evangelhos, outras boas novas. Até se atrevem a dizer, são evangelhos, é o evangelho de Jesus Cristo. São Paulo diz aqui, não é que se prega outros escritos, se prega o mesmo escrito, a mesma palavra, só que distorcidamente, ideologicamente, procuram pegar uma palavra de Jesus, aquela que lhe convém, aquela que lhe agrade, para ensinar suas doutrinas, tirando do contexto e criando um pretexto, para que assim possam mostrar as suas ideias, as suas teorias, deixando a desejar de anunciar a mensagem genuína, pura e sem mancha do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é muito atual, meus irmãos. É só nós olharmos nas redes sociais
pessoas tirando um trecho do Evangelho para mostrarem aquilo que lhe convém. Muitas vezes nós caímos no perigo também de querermos escolher aquilo que nós vamos seguir no cristianismo, aquilo que nós vamos seguir da pessoa de Jesus Cristo. Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é o amor, né? Vamos viver o amor. Tem que amar. Mas daí chega uma passagem: renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Opa, essa página aí já é um pouco mais difícil, então vamos rasgar ela. Ou vamos rabiscar essa passagem, porque essa passagem aí não nos convém, não vai nos ajudar, só está nos atrapalhando. Ou aquela outra passagem: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem. Essa passagem aí é muito pesada, então vamos deixar de lado. O que importa é o amor. Jesus disse: o que importa é amar. Tá, mas que amor é esse? Que amor é esse que não tem doação, que não tem uma exigência maior? Quando nós amamos alguém, e quando amamos de verdade, nós somos capazes de ir até o extremo, até as últimas consequências, como Jesus fez por nós. Jesus foi até o fim, nos amou ao extremo, até a cruz. Ali não foi somente uma fatalidade, mas foi prova de amor para conosco. Jesus não se fez de vítima. Foi vítima sim, mas não ficou no vitimismo. Mas apresentou, neste ato de entrega, o seu amor oblativo, o seu amor esponsal por todos nós. Então vejam, meus irmãos, o Evangelho de Cristo deve ser anunciado por completo, deve ser pregado por completo por todos nós. Nós não podemos pegar só passagens bonitinhas, legaisinhas, passagens que tem até um cheirinho de flor. Não. Nós precisamos pegar o todo do Evangelho. Resumidamente, nós precisamos pegar a pessoa de Jesus Cristo e anunciar a pessoa de Jesus Cristo. É este o diferencial do cristianismo. Nós não podemos ficar com frases prontas. Não podemos ficar com uma palavrinha ou outra para enfeitar. Você já viu lá, quando a gente vai nos retiros, geralmente o pessoal coloca assim uma frase num cartaz, assim, uma frase bonita do Evangelho. Depois no outro cartaz, uma outra frase bonita de um santo. Depois no outro cartaz, e assim vai para embelezar o ambiente. Tudo bem, tem o seu valor, é importante para que nós tenhamos as referências, tenhamos alguma coisa para meditar. Essas palavras estão aí justamente para isso. Agora, nós não podemos ficar só com isso, não. Temos que meditar o Evangelho todo. Temos que perpassar do nascimento de Jesus Cristo até a sua morte e ressurreição. Não ficar só com o nascimento. Não ficar só com o cantar dos anjos. Esquecer que ele nasceu num coxo, numa manjedoura, se fez humilde, se fez servo pequeno, se humilhou. Não é só ficar com a beleza dos magos que dão presentinhos para Jesus lá no presépio, mas ver que os magos foram até Herodes, ver que José teve que fugir com a Sagrada Família para o Egito, por causa das perseguições. É o contexto, minha gente. É ver o todo do Evangelho. Não só ficar com as bem-aventuranças como uma poesia muito bonita, mas ver que Jesus não ficou só no Sermão da Montanha, ele viveu o que ele disse. Às vezes nós ficamos muito nisso também. Não é que nós não
não pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes nós até pregamos. Esta crítica de São Paulo às vezes não fala tanto para nós, porque nós realmente pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. Os padres pregam o Evangelho de Jesus Cristo, só que não vivem. O povo escuta a pregação do sacerdote ou de quem está falando e se maravilham: meu Deus, que homem inspirado por Deus. Esse homem tem muita sabedoria. Mas daí a gente vai ver, a pessoa apenas se maravilhou, mas não mudou de vida. Do que adiantou falar tanto? Do que adiantou se maravilhar pela pregação daquele homem, daquela mulher, mas não teve mudança de vida? Meus irmãos, a palavra, ela vem para ser uma espada muito afiada, de 2 gumes, para nos mexer por dentro, para nos provocar totalmente a uma mudança de vida, a uma radicalidade do Evangelho. Não basta nos maravilharmos com a palavra, não basta. Não basta, meus irmãos. Isso também o povo lá da terra de Jesus, eles também se maravilharam, ficaram admirados. Eles até diziam: de onde pode vir tanta sabedoria? Não é ele o filho de José, o carpinteiro? Nós não conhecemos a sua família, como que pode? E ficaram admirados, e a admiração pela admiração não muda nada. É como quando a gente vai numa exposição de arte, a gente vê aquela arte bonita, a gente se maravilha, mas não muda nada. A gente apenas se maravilhou. Foi apenas um encanto de momento, uma coisa passageira. E nós corremos o risco de fazer isso com a palavra, de banalizar a palavra, apenas nos maravilhando com palavras bonitas, palavras difíceis, que às vezes o pregador diz, procura até no dicionário para mostrar que sabe, mas não muda nada. Se não há mudança de vida, se não há conversão, se não há abertura do coração, de nada adianta. Nós precisamos, meus irmãos, corresponder a esta palavra. Às vezes isso parece até um clichê, não é verdade? Uma coisa muito repetida. E o padre sempre fala isso. Temos que estar com o coração aberto, o coração disponível. Mas é porque nós ainda não entendemos isso. Ainda não entendemos. E quando nós não entendemos a lição, nós temos que ouvir, temos que estudar, temos que sempre ruminar a mesma coisa, para que isso fique impregnado em nosso coração, para que isso realmente faça parte da nossa vida. Quando a gente vai estudar para uma prova na escola, nós não precisamos, por vezes, até decorar algumas coisas, porque são difíceis. Precisamos fazer isso com a palavra também, com o Evangelho de Cristo também. Nós temos tantas e tantas informações na cabeça e esquecemos da palavra, que deveria ser aquela palavra que está aqui, na ponta da língua. Quando alguém fala conosco, quando alguém às vezes briga conosco, nós temos palavras, né? É engraçado, nós temos palavras na ponta da língua, palavrões, blasfêmias, fofocas. Não vê a hora de soltar um veneno. E a palavra de Deus, que tu te maravilhaste com a pregação daquele homem, daquela mulher ou daquele padre, não está na ponta da tua língua? A boca fala do que o coração está cheio, Jesus diz, né? Então nós precisamos saber anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. É uma insistência de São Paulo
nesta leitura. Nós não podemos pregar um evangelho diferente, ou não podemos distorcer o evangelho. Nós precisamos saber, meus irmãos, do que nós estamos falando e a quem nós estamos seguindo. Não estamos aqui buscando a aprovação dos homens, buscando maravilhamentos, aplausos, admirações. Nós estamos aqui para anunciar uma verdade, anunciar uma pessoa. E Jesus foi bem claro esses dias, no domingo, no Evangelho. Se vocês querem ir embora, podem ir. Eu quero que vocês sejam fiéis, sejam firmes. Eu acho engraçado que as pessoas em algumas missas, eu até tenho refletido isso em algumas celebrações, as pessoas fazem questão que o padre erga o lecionário e o povo aplaude, o povo bate palma, o povo dá risada, o povo fica feliz. Daí vai perguntar para alguma pessoa, o que o padre acabou de ler? Ah, não sei, nem lembro mais, só sei que eu bati palma. Eu bati palma. Meus irmãos, a reverência mais profunda e verdadeira e autêntica para a palavra de Deus é o teu silêncio, a tua atenção, a tua escuta atenciosa à palavra. É dizer, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. O que adianta tu bater tanta palma para a palavra, se tu não vive essa palavra, se tu não escuta essa palavra? Não bata palma para a palavra. Nunca mais bate palma para a palavra, meu irmão. Reverencia a palavra com a tua escuta atenta, com a tua adesão, com a tua disponibilidade. Essa é a verdadeira veneração, a verdadeira reverência à palavra de Deus. A escuta atenta, a abertura de coração, deixar com que essa palavra fecunde no teu coração. Quando o semeador semeia a sua semente na terra, a terra não aplaude a semente. A terra se abre para que essa semente a fecunde e germine e cresça e produza frutos em abundância. Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Jesus não quer multidões. Jesus quer conversões. Jesus não quer multidões, Jesus quer conversões. E isso faz toda a diferença. Ele quer autenticidade. E São Paulo, ele compreendeu muito bem isso, tanto que ele vai dizer, nessa leitura que ouvimos, que quando ele se converteu, ele não saiu por aí pregando, anunciando o evangelho, já dizendo a partir das suas convicções, daquilo que ele achava que era certo ou errado. São Paulo não fez isso. Ele fez um processo de amadurecimento, de escuta, de discernimento e reflexão. Às vezes nós corremos esse risco também, de nos acharmos os sabichões, né? Os sabidões, como a gente diz, e começarmos a pregar por aí o que a gente bem quer, o que a gente bem entende, o que eu acho que é, mas a gente não aprofunda, a gente não pega essa palavra e estuda ela, a gente não pega os documentos da igreja, o catecismo, as explicações dos santos padres. A gente anuncia o que a gente acha que é. E a gente corre o grande risco de errar e errar feio. Veja o processo que São Paulo fez depois de sua conversão. Depois eu fui para a Arábia e voltei ainda a Damasco. Depois, 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém. Esses 3 anos, na Arábia, em Damasco, São Paulo não pregou.
São Paulo não anunciou a palavra, mas ele fez um processo de encontro com Deus, de aprofundamento, um processo de reflexão, um processo de interiorização da palavra, do cristianismo na sua vida. Ele fez um processo de retiro, podemos dizer. Deus e ele. Antes de você anunciar Deus, encontre-se com Deus. Às vezes nós anunciamos quem nós não conhecemos. Nós anunciamos Deus, nós falamos de Deus para as pessoas, mas não falamos com Deus. Não temos uma intimidade com Ele. São Paulo, antes de anunciar Deus, antes de anunciar Jesus Cristo, fez uma experiência com Jesus Cristo. Eu só posso falar de alguém, meus irmãos, se eu tenho uma experiência com este alguém. Não por ouvir dizer, não baseado em fofocas, mas convivendo, fazendo experiência. São Paulo entendeu isso, fez experiência com Deus 3 anos. Depois de 3 anos, que por sinal foi o tempo que Jesus pregou publicamente para o povo, para as multidões. São Paulo, esses 3 anos, podemos até deduzir que foi o tempo em que Jesus pregou para São Paulo, na sua intimidade, na sua interioridade, na sua vida de oração. Depois desses 3 anos, ele foi para onde? Foi pregar? Não. Ele foi para Jerusalém conhecer Cefas, ou seja, conhecer São Pedro. E ficou com São Pedro durante 15 dias. Porque Pedro, o primeiro papa da igreja, o chefe, eleito pelo próprio Cristo. Então, São Paulo vai até Pedro, para ouvir de Pedro o evangelho puro e sem mancha de Jesus Cristo. Não ideologizado, né? Não inventado, não criado por outras pessoas, mas o genuíno evangelho de Jesus Cristo pela boca de Pedro, que conviveu com Jesus Cristo, que teve experiência pessoal com Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, vamos fazer o processo correto. Não vamos querer salvar o mundo, sendo que nem nós estamos salvos. Sendo que nós estamos vivendo numa mentira, numa ilusão, numa hipocrisia por vezes. Como os fariseus, né? Os fariseus queriam salvar o mundo, mas eles não viviam nada. Eles criticavam os outros, mas eles não viviam. Criticavam os discípulos que não lavavam as mãos, não lavavam copos, não lavavam isso, mas se esqueciam que primeiro tinha que lavar o coração, purificar o coração, e eles não faziam isso. Que nós possamos fazer o processo de conversão. E isso é contínuo, é claro. Não é que Paulo ficou 3 anos fazendo experiência pessoal com Jesus, depois não fez mais, apenas ficou pregando. Não, isso é contínuo. É vida, é oração, é pregação, é anúncio com a vida. Paulo pregou muito mais com a vida também. Foi um dos homens que mais escreveu, mas foi inspirado pelo Espírito Santo, escreveu tantas cartas que nós temos na Sagrada Escritura. Mas antes disso ele viveu. Ele soube anunciar a palavra com a sua vida. Que nós aprendamos, neste mês da Bíblia, a viver aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos, e que possamos estar mais atentos. Vamos reverenciar esta palavra ouvindo com atenção. Não deixar com que os barulhos do mundo nos seduzam, com que os ruídos sejam mais fortes, mais provocantes do que a própria palavra. A palavra nos seduz.
Como diz a própria palavra, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Vamos nos deixar seduzir por essa palavra que realmente não nos engana, só nos ajuda a crescermos mais na santidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos pedir que Deus nos abençoe este mês que nós estamos apenas iniciando, dando os primeiros passos, pedir que o Senhor nos ajude a viver este mês conforme a sua palavra, conforme os seus mandamentos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Graça, a nossa padroeira de São José, também os padroeiros aqui da nossa casa, do Abrigo da Divina Misericórdia, Nossa Senhora Auxiliadora, São José, que o Senhor, bom Deus, vos abençoe, vos guarde, vos proteja, vos faça cada vez mais disponíveis à palavra anunciada, proclamada, para que ela possa também ser vivida, encarnada em nossa vida. Que o Senhor Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um grande abraço, meus irmãos, e vamos terminar cantando. Maria do sim, ensina-me a viver meu sim, ó, roga por mim, que eu seja fiel até o fim. Um dia Maria deu seu sim, mudou-se a face da terra, porque pelo sim nasceu o Senhor e veio morar entre nós o amor. Maria do sim, ensina-me a viver meu sim, ó, roga por mim, que eu seja fiel até